Muito bem-vindas, muito bem-vindas. Que alegria estarmos aqui. Vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor que venha derramar sobre nós a sua bênção, a sua proteção, a sua graça. Senhor Deus, nós colocamos diante da tua presença toda a nossa vida. Pedimos que o Senhor envie o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor. Sobre esse momento que nós vamos estar aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor renove o nosso coração, as nossas esperanças. Renove, Senhor, o nosso chamado. Renova, Senhor, a nossa vida. Coloca sobre nós, Senhor, a tua bênção e a tua proteção. Coloca sobre nós, Senhor, o desejo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu te peço que, pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor possa abrir as portas sobre a nossa vida, as portas da esperança, as portas, Senhor, da renovação, as portas do crescimento para nós, Senhor, da abundância de bênçãos sobre a nossa vida, Jesus. E tudo aquilo, Senhor, que não é da tua presença, o Senhor possa retirar do nosso coração, porque eu permito, Jesus, que o Senhor se faça presente em mim e que tudo aquilo que não é da tua presença, Jesus, seja retirado em teu nome, Jesus. Sentimentos, pensamentos, circunstâncias, situações que eu tenha vivido, Jesus, que não tenha agradado a ti. Eu te peço agora em teu nome, Senhor. Renova, transforma e manifesta em mim, Senhor, o seu poder e a sua graça. Em teu nome, Jesus. Fala assim, ó, para Jesus. Abençoa a minha vida, Senhor, e que o Senhor possa tomar o controle de todas as coisas. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor me dá o governo, Jesus, mas que acima daquilo que eu possa governar esteja a tua vontade e a tua graça. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma alegria poder estarmos juntos nesta manhã. Amém, amém. Louvado seja Deus por esse dia. Eu quero trazer para você algo muito precioso hoje. Deus fala muito no meu coração sobre isso. E quando eu compreendi tudo isso, as coisas começaram a ter um novo rumo na minha vida. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o nosso próprio valor. O valor definido por Deus. E aí nós acabamos vivendo aquilo que nós abaixo daquilo que Deus preparou para nós. E aí a nossa vida é disfuncional, nosso trabalho, a vida financeira, profissional, pessoal, emocional. Por quê? Porque muitas vezes quando nós não enxergamos o nosso valor, presta bem atenção nisso. Quando nós não enxergamos o nosso valor, nós vivemos abaixo daquilo que Deus preparou para nós. E isso é algo profundo que eu quero mergulhar nesse conteúdo hoje com você. E para isso eu quero trazer a você a palavra de Deus, com base na palavra. Porque eu entendi ao longo desse tempo unir tanto a ciência quanto a fé. E entender o que Deus nos traz sobre tudo isso. E por isso que eu quero compartilhar com você essa palavra que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 26. Que vai dizer assim, ó. Aqui vai falar sobre o Sermão da Montanha. Então esse contexto, ele é muito importante, sabe por quê? Porque Jesus aqui, ele não estava tentando fazer, e a gente precisa compreender isso, ele não estava tentando fazer uma declaração isolada sobre a sua autoestima, falando sobre a sua ansiedade, sobre a preocupação, sobre o sustento, sobre a confiança. Não é algo isolado, mas é algo direto e é num contexto todo. Antes desse versículo 26 aqui, Jesus ele vai falar sobre as pessoas preocupadas. Preocupadas com coisas essenciais, preocupadas com o que vão comer, com o que vão beber, o que vão vestir. E a palavra de Deus vai se referir a isso antes do versículo 26. Nessa época aqui, as pessoas elas viviam de colheita. E aí,
era muito mais pesado que nos dias de hoje. Então, quando Jesus falou nessa linguagem, ele falou para as pessoas daquela época com aquilo que eles estavam vivendo. Era uma preocupação com a colheita, com aquilo que era pesado no dia que eles estavam vivendo. Né? Se não houvesse colheita, eles não teriam comida. Se não tivesse colheita, eles não teriam o que beber, eles não teriam o que vestir. Por quê? Porque a vida deles vivia em volta, em torno da colheita. Então, uma safra ruim podia significar uma fome real para aquelas pessoas. E Jesus, nas parábolas que ele conta, nas histórias que ele narra, ele traz a realidade daquele povo. Então, ele usa uma imagem real daquilo que eles estão vivendo. E aí, Jesus ele fala, né, sobre os pássaros aqui, olha. No versículo 26, ele vai dizer assim: olhem os pássaros do céu. Por quê? Porque as pessoas estavam vivendo aquele tempo, né? Era o tempo da colheita, lembra o que eu disse para você. Então Jesus olha e fala assim: olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam, eles não colhem, nem ajuntam em armazéns. E era tudo o que aquelas pessoas faziam. E aí continua: no entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? É muito lindo tudo isso. Sabe por quê? Porque Jesus ele usa da imagem das aves aqui, uma imagem simples, né? Olhando para o céu, imagine o campo. Tudo você via as imagens. Então, a ideia não é que os pássaros ficam parados esperando comida cair do céu. Não, eles não fazem isso. Mas provém, né? Eles voam, eles procuram alimento e eles fazem os seus ninhos, eles se preparam ali e eles têm os alimentos deles. Mas eles não vivem consumidos, o que Jesus quer dizer? Eles não vivem consumidos com o que eu vou comer, sobre o futuro, sobre aquilo que eles estão vivendo. Por quê? Porque eles têm de fato essa liberdade de voar, de ir em busca de um alimento, né? E Jesus, ele, nesse momento, ele quer nos ensinar. Então, não tem de vós mais valor do que esses pássaros? Se Deus deu aos pássaros essa liberdade de ir e vir, de buscar, de se alimentar, de não viverem preocupados com o amanhã, quanto mais a mim e a você. Jesus vai falando isso, né? Mas o interessante é que quando Jesus fala aqui, olha, será que vocês não valem mais do que os pássaros? Jesus, nesse momento, ele se refere a um valor, ao meu valor e ao seu valor. E eu quero trazer isso para a sua vida agora. Quando eu disse essa frase aqui para você, ó, que muitas vezes nós não enxergamos o valor que nós temos e nós acabamos vivendo abaixo daquilo que Deus já preparou para nós. Que Deus já preparou para nós. Então eu quero trazer para você essa questão do valor, o sentido real disso tudo para a nossa vida. O valor humano, o valor que nós temos é apresentado aqui como algo dado por Deus. Não é conquistado por nós. Não é conquistado, mas é algo dado por Deus. Nós não precisamos conquistar um valor na história da humanidade ou na história da salvação. Nós não precisamos conquistar um valor. Bom dia, Ana Lu. Que o seu valor depende da tua aparência, da forma como você está. E quando alguma coisa falha, o que acontece? Você se sente sem valor. E parece que a falha está em você. Quantas mulheres hoje estão sofrendo porque colocaram a sua identidade nas mãos de pessoas que te destroem com palavras, porque colocaram a sua identidade em coisas que não mudam e o seu valor não está nisso. Quantas de nós vivemos assim?
Sabe por quê? Nós ficamos com essa perspectiva. Sofremos porque colocamos a nossa identidade em coisas que pode ser que muda, pode ser que não. Quantas de nós estamos sofrendo porque colocamos a nossa identidade em coisas assim? E quando o casamento não muda? A sua identidade é o seu casamento? É a forma com que você se encontra? E quando os filhos crescem, vão viver a sua vida, vão formar a sua família, quem é a mulher? Quem é a mulher que criou esses filhos? E quando o emprego acaba, quando a situação financeira não está boa, quando o corpo muda, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? A sua identidade não está nisso, não está naquilo que você constrói, mas está no valor que você tem. Porque é nesse valor que você vai construir algo bom para sua vida. Porque senão você nunca vai saber quem de fato você é. E aí constrói a sua identidade em algo temporário. Quantas mulheres constroem a sua vida baseada em trabalho, em profissão? E eu fui uma delas. Quem era Maria? Uma profissional que começou lá embaixo, que lutou para ser alguém, que lutou para conquistar. Cheguei lá no topo, na onde eu podia estar. Essa era a minha identidade. Quem eu era? Eu era a professora, a melhor professora, eu era a pedagoga, eu era a coordenadora, que começou lá embaixo como auxiliar. E era essa a visão que eu tinha. Eu conquistei. Onde eu estou hoje, eu conquistei isso. A minha identidade estava no trabalho, estava naquilo que eu fazia, mas isso é temporário. Tem um momento que a gente não quer mais, que a gente deixa, ou que deixam a gente. Uma mulher que ela não reconhece o seu valor, ela aceita migalhas emocionais. Ela vai aceitando coisas. Ela vai permanecendo em relacionamento que machuca, relacionamento de amizade, relacionamento de perdas, relacionamento de casamento, de namoro. Ela vai permanecendo, vai aceitando tudo aquilo. Machuca, mas ela sente o desejo de estar ali. Machuca, mas ela sente a necessidade de estar ali. Por quê? Porque de alguma forma ela se sente valorizada naquilo. Ela se cala quando ela deveria se posicionar, deveria estar à frente. Ela tem medo quando ela tem que tomar decisões. Essa é a mulher que não enxerga o seu próprio valor. A mulher que não enxerga o seu próprio valor, ela vive de comparação, ela vive comparando a sua vida com a vida do outro. E eu volto a dizer para você esse versículo. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Jesus não está dizendo para você provar o seu valor, mas ele está reafirmando o valor que você tem, maior que todas as outras criaturas. Nós precisamos reencontrar aquilo que tem nos afastado e viver aquilo que Deus nos chama a viver. A mulher que não enxerga o seu próprio valor, ela vai se sabotar constantemente. O que é isso, Maria? Quando parece que você está indo, você regride. Quando parece que algo vai acontecer, você volta. Por quê? Porque você não se vê merecedora daquilo. Você não enxerga que aquilo é algo bom, que vai dar certo, que você vai conseguir. O seu valor não está naquilo. Está em acontecimentos, em situações. E sabe o que é pior? Você começa a viver muito abaixo do que Deus preparou para você. Porque muitas vezes nós estamos numa vida de miséria espiritual, miséria financeira, miséria amorosa, miséria de relacionamento, de amizades saudáveis. Nós vamos vivendo uma miséria em tudo e nós vamos aceitando porque a gente acha que aquilo é o que Deus preparou para mim. E eu começo a aceitar coisas muito abaixo do que Deus me chama a viver. Porque eu acredito que eu mereço viver isso, mereço viver esse plano.
Mas não é um plano de vida disfuncional que esse Deus que me criou tem para mim. Como você hoje pode ocupar o lugar que Deus preparou para você? Se ainda você acredita que não é capaz. Se ainda você olha para você e não vê o quanto você pode realizar na tua vida. Presta atenção. Eu não trouxe nenhuma caneta aqui que eu queria demonstrar. Mas presta atenção o seguinte, olha. Eu estou aqui, tá? Aqui sou eu. Eu consigo mudar a minha vida. Quando eu me conecto com a fonte, que é Deus, eu consigo ter atitudes que mudam a minha história, que mudam a minha vida. Eu consigo controlar os meus medos. Por quê? Porque eu estou me conectada com a fonte, com o meu Criador. Pensa que é como se houvesse aqui um cordão umbilical. Vamos fazer essa analogia? Quando o feto está dentro do nosso ventre, ele está ligado a nós com cordão umbilical. Naquele cordão passa todos os nutrientes para que a gente possa sustentar essa criança e ela possa ter vida. Pensa assim, eu estou aqui conectada com o meu Criador. Quando eu me conecto à fonte, que é Ele, eu assumo a identidade vinda dEle, o valor que Ele me dá. Eu passo a viver a vida real, então eu vou começar a mudar o meu comportamento, mudar as minhas atitudes, eu vou começar num crescimento, eu vou começar a buscar conhecimento, a sair do meu lugar, eu vou estar em movimento. Aqui, ó, está o outro. Esse outro pode ser teu esposo, pode ser o seu namorado, pode ser pai, mãe, pode ser filhos, pode ser amigos. Esse é outro. Eu não tenho como mudar o outro, porque quem que tem que estar conectado é ele, não sou eu. Eu não tenho como mudar o outro. Eu tenho como influenciar o outro. Entende? Quando eu me conecto à fonte, olha aqui, ó, a fonte, eu me conecto à fonte e eu estou em ambientes, eu posso trazer esse ambiente para o outro. E isso pode motivar a uma mudança. Mas eu não tenho poder sobre o outro, eu tenho poder sobre mim. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é você que tem que encontrar o seu valor. Porque se você não encontra o seu valor, você vai ser influenciado pelo outro, ó. E talvez esse outro não esteja conectado à fonte. Não esteja vivendo a intimidade com Deus. E aí ele me traz uma vida de medo. Ele me traz uma vida de comparação. Ele me traz uma vida de miséria. Sou eu que preciso ter essa conexão e fortalecer a minha identidade, o meu valor. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Escreve aqui para mim, coloca um joinha, clica nesse coraçãozinho para dizer que se faz sentido para você. Como você pode ocupar, eu vou repetir essa pergunta, como você pode ocupar o lugar que Deus preparou para você, se ainda você acredita que não é capaz? Quando você vive essa intimidade com Deus, você busca essa capacidade em Deus. E aí você vive isso e consegue influenciar o outro. Olha que coisa rica isso. Então eu quero agora que você esqueça por um instante. Esqueça por um instante o que as pessoas disseram sobre você até hoje. O que você viveu até hoje. Esqueça por um instante. Os rótulos que o mundo te trouxe. Esqueça. Esqueça por um instante os rótulos que as pessoas foram te trazendo, intitularam você, os erros que você cometeu, as feridas que você carrega até o momento. Esqueça por um instante e faça a seguinte pergunta: o que Deus diz sobre mim?
o que é que Deus diz sobre mim. Porque a sua identidade não nasce das experiências que você viveu. Porque se você notar isso, você vai viver as experiências negativas com aquilo que você viveu. Entende? E aí você vai se ver como algo negativo. Então, o que Deus diz sobre mim? A sua identidade não nasce dessas experiências. A sua identidade nasce de Deus, nasce do Criador. Então, você não é o seu passado. Você não é os seus fracassos. Você não é as suas inseguranças. Pelo contrário, você é quando você se conecta à fonte. Quando você liga à fonte, você entende que você é filha, que você é amada, que você é escolhida, que você é criada com propósito. É isso. Essa é a linha. Entende? É nisso que vai trazer um sentido para a tua vida. Quem Deus diz que eu sou, o que Deus diz sobre mim. Essa certeza que eu tenho que ter no coração. Deus me trouxe aqui hoje. Obrigada, Maria. Nicole, querida. Maravilhosa, perfeito. Amei esta comparação. Oi, Cleusa. Amém. Bom dia, Cida. Deus abençoe. Então, quando você começa a enxergar a si mesma através dos olhos de Deus, vai mudando. Percebe a conexão? Lembra do cordão umbilical? Percebe a conexão? Vai mudando. Algo começa a mudar. A comparação vai perdendo a força. A insegurança ela vai diminuindo. E a clareza ela vai aumentando. Você vai entendendo uma conexão com aquilo. Por quê? Porque você está conectada com o Criador, com a fonte. Então você entende que você não é as suas experiências, que você não é o seu passado, que você não é as suas inseguranças, que você não é o que te disseram, mas que você é o que Deus diz que você é. A insegurança começa a diminuir e a clareza começa a aumentar. E talvez você pense, Maria, eu já tentei mudar. E não é sobre tentar. Eu realmente acredito que você tenha tentado. Não é sobre tentar, mas talvez você tentou mudar comportamentos sem mudar o quê? A sua identidade, sem mudar a sua mentalidade. Sem ressignificar aquilo que te disseram, aquilo que fizeram com você. Pensa o seguinte assim, ó. Tem um computador aqui na minha frente. Pensa o seguinte comigo. Quando você tem um problema no computador, você tem que fazer um reset ali. Você leva o computador e é feito um reset. Naquele momento que o técnico vai mexer, ele vai tirar os danos e vai recomeçar a máquina para que ela possa funcionar normal. O nosso cérebro é assim. Existem muitas crenças limitantes que, na verdade, elas precisam ser transformadas como crenças fortalecedoras. Aquilo que nós acreditamos, nós somos. Aquilo que nós acreditamos é autorrealizável. Acontece, de fato acontece. Por quê? Porque nós depositamos isso aqui. Então, se você tentou mudar e não mudou a sua identidade, você vai continuar na tentativa. E é por isso que tantas mulheres voltam a padrões. Porque dizem que tentam, mas não avançam e voltam a viver os padrões. Porque precisa ser quebrado esses padrões. Precisa ser ressignificado. É muito mais profundo. Você viveu anos da sua vida dessa forma. É natural que tudo que você vai começar, você vai querer retroceder. Porque a aprendizagem que você tem é que você realmente não dá certo. É que realmente tudo é muito difícil para você. É que realmente esse é o plano para a tua vida. Mas onde é que está o seu valor? A verdadeira transformação começa na mente. São Paulo diz assim, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a minha mente reconhece a minha identidade, aí, a partir da minha identidade, eu começo a
ter disciplina. Eu não vou fazer as coisas para o meu corpo. Eu não vou fazer as coisas para me sentir melhor. Porque isso vai ser uma consequência. Entende? Eu vou fazer. Por quê? Porque eu reconheço quem eu sou. A minha identidade. De fato, eu vou fazer por mim. E quando eu faço por mim, o meu corpo vai se sentir melhor. Quando eu faço por mim, eu vou me sentir melhor. E assim por diante. Então começa com a sua identidade. Com a sua identidade. É sobre isso. Então eu volto naquela primeira frase que eu disse lá no início. Muitas vezes nós estamos vivendo abaixo do que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos vivendo abaixo do que Deus tem para nós. E por quê? Porque nós não reconhecemos de fato o nosso valor. Então você não precisa se tornar alguém. Você já é alguém. Você precisa voltar para quem Deus diz que você é. A sua identidade. Porque a mulher que conhece a sua identidade, ela não vive buscando aprovação. A mulher que conhece a sua identidade, ela não vive em comparação. A comparação é do diabo, é do demônio, gente. Olha isso, que triste. Porque a gente começa a comparar a nossa vida, a nossa realidade, aquilo que nós estamos vivendo com o outro. Com o outro. E nós não fazemos nada para mudar essa história. A gente vive escondida, vive guiada pelo medo, buscando essa aprovação, aceitando menos do que se merece, ocupando um lugar que não é o lugar que Deus preparou para mim. Então vamos dar um chega nisso? Vamos dar um chega nisso? Se isso fez sentido, você que está aqui, escreve aqui, ó, chega. Eu quero deixar essa mensagem para você. Se você tem acessado, se você tem vivido menos do que Deus preparou para você, é porque você não tem compreendido o seu verdadeiro valor. Dentro da minha mentoria Reconexão, um dos primeiros temas que existe é sobre a identidade. É um dos pilares, na verdade. Mas um dos primeiros temas que eu abordo são as camadas da identidade dentro da mentoria. Para que a mulher possa entender onde ela está e o que ela pode alcançar. Sabe por quê? Porque nós vivemos de uma forma onde nós achamos que o nosso valor está no fazer, no transbordar, no dar, no se doar. Só que sabe o que acontece? O transbordo é a 7ª camada da identidade. Eu só consigo transbordar de verdade quando eu passo por todas elas. E eu trabalho isso dentro da mentoria. Para quê? Para que nós possamos entender que o nosso valor não está no fazer, mas está naquilo que Deus viu em nós. Então eu preciso dar um chega nisso. Quem você seria se realmente acreditasse em tudo que Deus diz a seu respeito? Quem você seria? Como mulher, como mãe, como profissional, quem você seria se você realmente acreditasse em tudo que Deus diz sobre você? Em tudo que Deus diz. Se você realmente acreditasse nisso, quem você seria? Porque talvez o maior obstáculo da sua vida seja essa verdade que você traz. Que falta, na verdade, não é o que você traz, mas que falta na tua vida. E o maior obstáculo não seja a falta de oportunidade, mas seja você reestruturar essa mentalização que você tem a respeito de você mesmo. Às vezes eu fico esperando o amor do outro. Às vezes eu fico esperando que o outro me dê uma oportunidade, que o outro faça isso por mim. Não é sobre o outro, lembra? Não é sobre o outro está aqui, ó. Eu não controlo o outro, eu controlo a mim. E eu posso influenciar o outro. Não ao contrário. É sobre isso. Resgatar minha identidade, o meu valor tem sido um grande desafio. Obrigada por essa reflexão. Amém, Ana Lu? Amém. Amém.
Deus não criou você para viver de forma pequena. Deus não criou você para viver escondida. Deus não criou você para sobreviver. Deus não criou você para qualquer coisa, não. Ele criou você para viver a sua identidade, ocupar o seu espaço, o seu lugar. O seu lugar. Não aceite menos. Não aceite menos. Eu vou voltar para quem Deus diz que eu sou. Determina isso. Eu vou voltar para quem Deus diz que eu sou. Eu vou voltar para quem Deus diz que eu sou. Amém, maravilhosas? Vamos fazer uma oração? Para a gente finalizar esse momento. Eu não sei qual tem sido o seu momento, a sua preocupação com aquilo que você tem vivido. Não sei qual tem sido a sua história, tudo aquilo que você tem vivido, né? Não sei qual tem sido, mas eu quero dizer algo para o teu coração. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? É o que a palavra de Deus está dizendo. Ele não está dizendo para você provar o seu valor. Mas será que você não vale mais do que os pássaros? Será que você não vale mais do que tudo isso que tem acontecido na tua vida? Chegou a hora de você rever quem você tem sido, onde está o seu valor. Deus, eu quero pedir agora a sua bênção sobre cada um de nós, Pai. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a nossa mentalidade, abençoe o nosso coração, abençoe a nossa vida. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor renove todo o nosso ser e todo o nosso viver. Que o Senhor transborde sobre mim, Pai, no teu nome, a tua graça. Que o Senhor renove o meu coração, a minha vida. E que o Senhor me dê a fortaleza, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, abençoe a cada uma de nós que aqui estamos. Envia o teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos entrar num movimento profundo, se conectar com a fonte, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos verdadeiramente viver o sentido dessa real identidade, daquilo que o Senhor nos chama e nos convida a viver. Assumir a nossa postura como filhas do Deus vivo. Nós te pedimos agora, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a nossa vida. Reconecta o nosso coração contigo. E permita-nos, Senhor, a viver o melhor do Senhor sobre a nossa vida. No nome de Jesus, amém, amém e amém.